Projeto de lei que pretende combater as fake news. Projeto de lei esse que teve como cenário recentemente o Senado e promovemos debate nesse assunto aqui e agora está na Câmara dos Deputados. E por isso voltamos ao assunto e convidamos para participar desse debate o deputado federal Felipe Rigoni, do PSB do Espírito Santo, que é um dos autores do projeto de combate à fake news, e o deputado federal do Novo, pelo Rio Grande do Sul, Marcel Van Hatten, que é vice-líder do Partido Novo na Câmara dos Deputados. Deputado Felipe Rigoni, bom dia para o senhor, obrigado pela gentileza de estar conosco. Bom dia, Milton, bom dia, Cássia, bom dia, Marcel, é um prazer estar aqui. Deputado Marcel Van Hatten, muito bom dia para o senhor e muito obrigado. Igualmente, eu agradeço o Milton, Cássio, obrigado pela oportunidade de debater com meu colega também, Rigoni, e um bom dia a todos os ouvintes. A gente sabe que esse é um daqueles temas que sempre a gente precisaria aprofundar mais, mas levando em consideração o tempo que nós temos aqui disponível no rádio, eu peço para que os argumentos apresentados pelos senhores levem no máximo 2 minutos. Quando estiver perto aí desse tempo, a gente dá uma sinalizada aqui, mas peço a colaboração dos senhores. E eu começo com o senhor, deputado federal Felipe Rigoni, para ouvir a sua opinião a propósito do projeto que vem do Senado e o que será importante na discussão da Câmara agora. Muito bom. Milton, olha, o projeto que veio do Senado, ele traz, em grandes termos, assim, 4 grandes pontos, vamos dizer assim. O primeiro é uma vedação ao que está sendo definido no projeto como contas inautênticas, que são os robôs, ou melhor, as contas automatizadas não identificadas, que são os robôs, e as contas inautênticas, que são as contas falsas, aquela conta que uma pessoa tem para assumir a identidade de outra. A segunda é transparência. As plataformas já fazem um monte de coisa com nossos conteúdos. Então, o projeto pede que elas sejam transparentes em relatórios trimestrais sobre o que fizeram e por que fizeram com o conteúdo das pessoas. A terceira, eles trazem um negócio que eles chamam de devido processo, que é o seguinte: quando a plataforma for fazer algo com os conteúdos, ela precisa notificar o usuário previamente e precisa dar espaço para ele, posteriormente a essa moderação, para contestar caso ela tenha cometido algum erro. E a última é o que eles estão chamando de rastreabilidade, que é você manter os metadados, que é o tamanho da mensagem, da onde veio a mensagem, em mensageria privada, que seria WhatsApp, Telegram, etc., por um tempo para empoderar investigações. Eu acho que vão ter alguns pontos importantes que nós vamos ter que discutir, porque, na minha opinião, alguns pontos ou vieram exagerados, ou vieram mal escritos, ou de fato representam algum risco à proteção de dados ou à liberdade de expressão. Em termos gerais, se a gente conseguir manter a transparência e a identificação dos robôs da maneira como a gente colocou no projeto original, a gente já vai um longo caminho. E eu acho que a gente tem que adicionar o que popularmente está conhecido como follow the money, que é uma metodologia para você, através do rastro do dinheiro, achar essas organizações criminosas que produzem e disseminam fake news de forma profissional. Isso o Senado não trouxe, eu acho que a gente tem que trazer e vamos discutir. Tu me permite ouvir agora a opinião do deputado Marcel Van Hatten a propósito deste projeto que agora está em discussão na Câmara. Deputado. Olha, Milton, infelizmente se diz, né, que de boas intenções o inferno está cheio. E nós, como liberais, né, do Partido Novo e todos aqueles que defendem a liberdade, entendemos que há boas intenções daqueles que se sentem, por exemplo, atacados nas redes sociais, de fato são, inclusive por matérias mentirosas, mas existe já a solução legal para isso. O nosso Código Penal, inclusive, tipifica calúnia, difamação e injúria, que, ao nosso ver, não deveria ser tipificado, inclusive, com pena de cadeia, né? O Brasil ainda tem delito de opinião, existem formas muito melhores de o Estado fazer a responsabilização civil e que são adotadas em outros países do mundo, mas independentemente desse debate, como liberal a gente precisa lembrar o que Hayek dizia, que a liberdade não se perde de uma vez, ela vai se perdendo em fatias da mesma forma como se corta um salame. E o que a gente está vendo durante uma pandemia
em que as pessoas estão em casa atemorizadas por conta da saúde pública e também por causa da recessão econômica, durante uma pandemia sem o devido debate, um projeto que estabelece uma verdadeira lei da mordaça, porque ele amordaça as pessoas que vão ter receio de postar qualquer coisa no seu WhatsApp. A gente vê uma discussão dessa no meio de uma pandemia. Nós precisamos, no mínimo, ter muitas dúvidas sobre as intenções verdadeiras por trás desse projeto. Deveria ter amplo debate, audiência pública e mais, a meu ver, seria absolutamente desnecessário um projeto desses se as leis hoje no Brasil já fossem seguidas de forma correta e não essa judicialização extrema com uma série de instâncias que acabam nunca responsabilizando ninguém. É isso que muitas vezes acontece. Deputado então, Marcel, deixa eu abrir aqui o espaço também para o deputado Felipe Rigoni para a gente equilibrar o tempo, mas na realidade nós vamos até aprofundar alguns desses temas que o senhor está abordando agora nessa resposta. No começo aqui da nossa conversa, o deputado Felipe Rigoni chegou a mencionar pontos mal escritos desse projeto. Aí eu gostaria de ouvi-lo um pouco mais sobre isso, deputado Felipe Rigoni, e saber se algum desses pontos enseja algum tipo de brecha para censura. Vamos lá. Você tem um ponto que está sendo muito falado, que é o ponto da identificação. O Senado trouxe, em um dos artigos, a possibilidade de você pedir documentos válidos da pessoa que tem o perfil na rede social. É algo que as redes sociais já fazem quando vão verificar a conta, por exemplo. Mas elas podem pedir em caso de denúncia, em caso de suspeita de conta inautêntica, em caso de suspeita de conta automatizada ou por decisão judicial. E aí vem um problema, porque é o seguinte, se você precisa pedir a identificação da pessoa, em caso de denúncia, vai ter uma guerra de denúncia. E aí você vai acabar identificando todo mundo. Aí eu vejo um problemaço, porque a gente não pode coletar tantos dados das pessoas e nem identificar todo mundo dentro das redes sociais. A gente tem que identificar aquelas contas que a gente está de fato suspeitando que são um robô e não está identificado, aquelas pessoas que uma decisão judicial pediu para identificar, e aquilo que a gente suspeita que seja uma pessoa praticando ilícito. Por denúncia é um negócio complicado, entendeu? Porque senão vai acabar tendo uma guerra de denúncia. Esse é um dos problemas. Você tem problema na rastreabilidade e uma série de outros dispositivos que podem sim dar algum tipo de margem. É por isso que, em parte, eu concordo com o Marcel. A Câmara vai ter que abrir um espaço para discussão. Eu acho que dá para fazer audiência pública agora no período de pandemia e boas audiências, para que a gente ou reduza ou melhore o projeto a ponto dele se tornar um projeto que trate de transparência, de proteção do usuário e de investigação de organizações criminosas que produzem e disseminam fake news. E nisso o nosso arcabouço legal não resolve. A gente não tem um arcabouço para organizações que são financiadas e acabam produzindo e disseminando fake news de forma profissional. Isso ainda precisa de uma evolução. Deputado Marcel Van Hatten, com essas alterações mencionadas pelo deputado Felipe Rigoni, o projeto se torna viável? Olha, Cássio, na verdade, e eu acho importante que haja esse reconhecimento, né? E o Felipe Rigoni tem sido um deputado muito sério nesse debate de que há falhas graves no projeto. E eu acho apenas que nós precisamos ir muito além disso e as audiências públicas vão demonstrar. A minha maior preocupação, repetindo novamente o que disse Hayek sobre a liberdade de não se perder de uma vez, é que nós nem estamos tratando nesse momento de censura. Censura é o próximo passo. Estamos falando de mordaça. Estamos falando das pessoas terem receio de passar a postar alguma coisa. Veja bem, a lei fala em rastreabilidade. Se você mandar uma mensagem para mais de 5 pessoas num prazo de 15 dias, essa mensagem vai ficar armazenada e você é considerado já um potencial criminoso, porque a empresa tem que armazenar essa mensagem por 3 meses. Olha só, Cássio, eu tenho pai, mãe e 4 irmãos. Se eu mandar a mesma mensagem particular para 3 dos meus irmãos, nem estou mandando para todos, para o meu pai e para minha mãe, essa mensagem vai ficar armazenada
dentro do aplicativo na empresa para poder eventualmente ser utilizada contra mim. Isso é um absurdo, acho que é de fazer inveja à Coreia do Norte. Nós vivemos no Brasil, nós vivemos uma democracia representativa, onde as liberdades devem ser resguardadas e, repito, um projeto de lei desses não é apenas desnecessário, um projeto de lei desses sempre irá na direção de dar menos liberdade para o cidadão e mais poder ao Estado. Inclusive porque é criado um conselho de transparência e responsabilidade na internet com indicações da presidência, do Congresso, de órgãos públicos, ditas organizações sociais também, mas que no fundo vão tutelar a opinião das pessoas nas redes sociais. Isso é muito perigoso. Isso não é garantir ou defender o cidadão. Isso, na verdade, é defender quem já tem poder da opinião das pessoas que não têm e tem toda a liberdade numa democracia para fazer as suas críticas. Deputado Felipe Rigoni, como é que o senhor responde a isso que o deputado Marcel Van Hatten está chamando a atenção? Como evitar que essa mordaça se concretize na lei? Tá. Primeiro uma correção, viu? Que é o seguinte, o que o projeto diz sobre rastreabilidade é que as mensagens que são encaminhadas para mais de 5 pessoas e conjuntamente atingem mais de 1.000 pessoas, ou seja, em grupos ou de transmissão, elas terão mantidas, armazenadas na plataforma a cadeia de encaminhamento. A mensagem não é mantida, é a cadeia de encaminhamento, ou seja, quem foi que encaminhou. Tá? Mas eu também acho essa solução exagerada. Eu só estou corrigindo porque a solução precisa não é exatamente como o Marcel falou. Se você mandar uma mensagem para sua família, isso não vai acontecer. Mas eu acho uma solução exagerada de rastreabilidade. E a gente está estudando se existe uma solução menos, que rastreie menos cadeias de encaminhamento, mas também empodere os poderes de investigação. Quanto ao conselho que o Marcel falou, eu acho que o que veio do conselho ali, ele está um pouco mal escrito porque ele acaba politizando demais o conselho. Mas veja, o conselho ele não vai tratar sobre desinformação. Ele vai tratar sobre os dispositivos da lei que tratam de transparência e devido processo de proteção ao usuário. Nesse sentido, está mal escrito. Porque se a gente conseguir escrever direito, o conselho vai tratar assim, esses relatórios que as plataformas vão mandar para a gente todo trimestre, eles estão corretos ou não? Eles estão cumprindo a lei ou não? É isso que o conselho, pelo menos em concepção, deveria fazer. Mas, de novo, ele está mal escrito, nós vamos ter que melhorar. Então, assim, eu acho que o projeto, ele veio com falhas ou detalhe, ou falhas de alguma concepção, mas ele tem nele partes muito importantes, que é a parte da transparência, a parte da proteção do usuário e identificação dos robôs. Isso a gente pode manter, e aí o resto a gente melhora. Agora, pelo que me parece, na opinião que o deputado Marcel Van Hatten passou até agora, deputado Van Hatten, é que o problema o senhor não está nem discutindo se ele está bem ou mal escrito. No seu entender, ele não devia nem estar escrito esse projeto de lei. Não tenho nem dúvidas, Milton, inclusive porque há colegas deputados no plenário, prefiro inclusive não citar os nomes porque eu espero convencê-los sem precisar nenhum tipo de exposição que a opinião deles não é correta num país que defende a liberdade de expressão. Há parlamentares dizendo que já tem que incluir a imprensa na lei, ou seja, é uma oportunidade para restringir a liberdade não só de expressão do cidadão, como inclusive do trabalho da própria imprensa. É esse o risco que nós temos que evitar. Toda vez que se dá mais poder para o Estado, repito, se retira a liberdade do cidadão. E o que nós estamos vendo nessa discussão, como disse muito bem meu colega Rigoni, a criação de um conselho vai dar mais poder para o Estado. Eu não confio no Estado para tutelar as nossas opiniões ou as nossas mensagens. Eu não confio. Não confio em relatórios trimestrais encaminhados por um comitê, por um conselho que vai avaliar o que está trafegando nas redes. Eu absolutamente não confio. E em relação à correção que o deputado Rigoni fez sobre o texto da lei, na verdade eu estou chamando a atenção, até porque a correção é pela letra fria da lei.
Mas eu estou chamando a atenção para esse fato do encaminhamento de mensagens para familiares, porque o próprio CEO do WhatsApp e outras empresas de tecnologia disseram que no limite eles terão de rastrear, inclusive essas mensagens privadas, porque é difícil fazer, pelos custos que implicam essa decisão, fazer toda essa rastreabilidade para saber se atingiu 1.000 pessoas ou não. No fim das contas, isso acaba se tornando, volta ao ponto, uma mordaça sobre o cidadão, que vai ter cada vez mais receio de se manifestar nas redes e de se utilizar do seu direito constitucional à liberdade de expressão. Esse projeto não deveria existir. Deputado Marcel Van Hatten, deputado pelo Novo do Rio Grande do Sul, deputado Felipe Rigoni, deputado pelo PSB do Espírito Santo. Eu quero agradecer a gentileza dos senhores de terem aceitado o convite para, dentro desse liberdade de expressão, trazer cada um seus argumentos a propósito dessa que é uma discussão muito importante. Passou pelo Senado, está agora na Câmara